segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de história, vamos fazer a nossa revisão, relembrar aí os nossos conteúdos que serão aí cobrados na nossa prova. Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente precisa lembrar. Aqui estamos então, pessoal, lá no nosso documento do SAI. A primeira parte do nosso documento, como a gente já sabe, são os conteúdos, as páginas, as datas de postagem, tá bom? Essas são as páginas que vocês deverão rever aí para poder estudar para nossa matéria, combinado? Prosseguindo aqui, então, temos aqui os nossos recadinhos, né? No final dessa aula, nós teremos um formulário avaliativo do Forms, lá do formulário do Google. Então, é importante que vocês não faltem no horário de Meet para poder fazer essa atividade, tá bom? Começando então com a nossa revisão, vamos falar aí sobre as fotografias. Vamos ler junto com a Pro? Olha lá. As fotografias são importantes registros da vida dos indivíduos e podem revelar informações sobre as histórias pessoais, familiares, da sociedade em determinado tempo. Então a gente já sabe, já está careca de saber que a foto aí é um jeito de nós descobrirmos aí como era o passado. Nas fotos a gente consegue identificar muitas coisas, né? Continuando aqui a nossa leitura aqui embaixo, está dizendo o seguinte, olha lá. Uma fotografia pode revelar o que a pessoa estava fazendo e estava, como as pessoas se vestiam, o que costumavam fazer, como eram os objetos e as construções da época. Então, olha como as fotografias são importantes, né? As fotografias e as pinturas também, né, pessoal? Antigamente, quando não existia fotografia, era na base aí do autorretrato e das pinturas. Eles também serviam aí de fonte histórica para a gente saber como era a vida no passado. Mas vejam só quantas coisas nós conseguimos descobrir olhando aí só a foto, só a fotografia. Legal, né? Continuando aqui, nós temos o que as fotografias mostram. Vamos nos aprofundar aí na atividade para poder saber. Olha aí, ó. Analisar a imagem significa observar cuidadosamente o que ela mostra e pensar no significado da cena retratada. Quando olhamos uma fotografia antiga, podemos analisar os tipos de trabalho, as roupas, os formatos dos objetos, das construções, entre diversas outras características das pessoas e dos lugares do passado. Então, olha o exemplo que a ProKate colocou aqui, ó. Essa é a mesma construção, ó. Olha a roupa do menininho aqui, ó. Será que é uma roupa que se usava? Olha como era o poste. Olha como era a construção, o portão. E olha como é hoje, ó. A rua já tem aí instruções pintadas, o poste mudou, tem uma placa mais moderna. Olha o tanto que modernizou. Olha como que é o portão, a portaria aqui desse lugar. Então, as fotos aí trazem muitas informações para a gente, mostram muitas coisas que às vezes passam despercebidas, tá bom? Então, a gente tem que analisar aí com bastante atenção, tá bom? Dá até para a gente perceber nessa foto aqui que, ó, tinham mais árvores e agora aqui atrás não tem tantas. Olha aí como observar com atenção faz a gente descobrir várias coisas sobre um lugar, não é? Então, esse aí é o segundo item que nós vamos falar aí nas nossas atividades. Depois dele, vamos falar sobre os objetos, né? Olha lá, os objetos passam por transformação, nós sabemos, né? Ao longo do tempo, adaptando-se a necessidades e passando por melhorias. Deixa eu consertar aqui que está escrito errado. Por melhorias. Olha lá, melhorias. Com a ajuda da tecnologia, muitos objetos se tornaram cada
vez mais ágeis, rápidos, leves ou menores. Olha lá, muitos objetos passaram por modificações ao longo do tempo. Com a tecnologia aplicada na fabricação ou confecção, eles influenciam a maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o ambiente e com as pessoas com as quais convivemos. Então, está dizendo aí que esses objetos, ó, transformaram a nossa vida, deixou a nossa vida mais rápida, mais prática, né? Facilitou bastante, mas em compensação trouxe alguns ônus também, né? Bônus são coisas boas, ônus são coisas ruins. Então, olha lá, ó. Veja um exemplo das mudanças no aparelho celular. Olha como o celular evoluiu, né? Evoluiu demais. Olha aqui embaixo, ó. O historiador pesquisa e escreve sobre a história. Analisa diferentes fontes para compreender as transformações ocorridas na sociedade e na forma como os indivíduos modificam os espaços com o passar dos anos. Então, ó, qual que é aí a função do historiador? Temos que lembrar, teremos perguntinhas sobre isso, tá bom? Seguindo ali, ó, fontes históricas, a gente já sabe o que é, né? Uma fonte histórica contém os registros de um determinado acontecimento, ou seja, ela é um vestígio da ação humana ao longo do processo histórico, ou seja, todos esses objetos aí, a foto, o celular, os livros, os quadros, até mesmo os móveis, as bijuterias, as roupas, são coisas que trazem muito da história aí do nosso passado, ok? Os historiadores usam todos esses objetos para poder entender como foi aí o nosso passado. Hoje é muito mais fácil para os historiadores, né? Porque hoje em dia nós temos aí maneiras de registrar a história infinitas. Hoje temos vídeos, temos fotos, né? Hoje em dia, para um historiador, está muito mais tranquilo. Agora, antigamente era muito mais complicado, quando não existiam aí todas essas formas de registrar a história. Quando não existiam aí todas essas formas de registrar a história, como que ficavam aí esse registro? Principalmente na memória, nas lembranças, e essas histórias eram passadas aí oralmente para outras pessoas. Então, olha aí, já dei a deixa para nossa próxima matéria. Olha lá, a memória e a história. Vamos ler? As lembranças das pessoas são importantes para a construção do conhecimento sobre o passado. As histórias contadas pelas pessoas mais velhas relatam um tempo diferente do que vivemos. Olha lá, vamos arrumar aqui. Tá grudado e tá faltando um gol. Diferente do que vivemos hoje e podem revelar muitas informações que não podem ser encontradas em fotografias, documentos pessoais e outros objetos. Lembra aquela confusão que a gente teve num dos nossos exercícios, quando a Pro falou que uma forma de registrar a história com detalhes, só é através das lembranças, só é através da memória. Não existe objeto histórico, fonte histórica melhor do que a memória de uma pessoa, porque a memória de uma pessoa vem cheia de detalhes. Na foto você pode ver algumas coisas, mas você não vai saber os pormenores, os detalhes, o que aconteceu antes daquele momento do clique, o que aconteceu antes daquela frase que foi escrita naquele livro ou naquele texto. Então, a memória é uma das fontes mais detalhadas, né, e mais importantes daí da gente entender como era o passado. Então, conversar com pessoas mais velhas trazem aí essas informações para a gente
para que a gente entenda melhor como é que foi lá atrás, tá? Então, conversar com a vovó, com o vovô aí, é bastante importante. Então, olha lá. E também houveram mudanças ao longo do tempo. Olha lá, muitas mudanças acontecem com o passar do tempo. Os meios de transporte e de comunicação, com os meios de transporte e comunicação. Essas mudanças ajudam aí na qualidade de vida das pessoas. Então é o seguinte, os objetos evoluíram, não evoluíram? Então, olha aqui a fotinho, ó, modernização dos sistemas de transporte. Temos alguns transportes aí, ó, que foram se modernizando. E com essa modernização, com essa evolução, foi deixando a nossa vida mais prática. Da mesma forma que o celular facilitou a nossa vida para a comunicação, os meios de transporte aí também agilizaram, deixaram mais rápido, facilitaram aí o transporte de pessoas e de produtos. Então, olha a evolução aí, ó. Para quem andava de charrete aqui, ó, agora andando de trem, de avião, muito mais rápido, muito mais prático. E temos aqui nosso último tema, que são os modos de registrar a história. A gente já sabe que tem um monte de jeito de registrar a história, né? Vamos ler aqui? As memórias e lembranças das pessoas contam a sua história. Nossas memórias criam a nossa identidade e ajudam a construir a relação que temos com nossa família e com a comunidade. Então, tudo que a gente guarda na gente serve como base para a nossa vida, para a gente poder se relacionar com tudo à nossa volta, tá bom? Então, olhando lá, os relatos orais possibilitam a compreensão de como determinado grupo ou indivíduo se organiza e o que faz. Então, dependendo aí dos relatos orais, a gente consegue, né? As pessoas conseguem aí se organizar, né? E fazer as coisas bonitinhas. A gente vai seguindo aí os padrõezinhos de do meio aí em que a gente vive, tá bom? Com isso, algumas pessoas produzem esses relatos em diários, livros, cartas, entre outros objetos que podem ser lidos por outros indivíduos. Então, esses relatos, como a gente estudou lá em português, eles podem ser orais ou podem ser relatos escritos. E a gente pode usar um livro para contar a nossa história, a gente pode usar um diário, a gente pode usar um blog, a gente pode usar carta, o que tiver na nossa mão, tá bom? Um jeito da gente registrar a nossa lembrança, registrar a nossa memória, para quem sabe mais tarde, daqui a alguns anos, as outras pessoas possam aí ler o que a gente escreveu, né? Ou hoje em dia nós podemos gravar as nossas memórias aí em vídeo ou em áudio, né? Para que no futuro, aí, quando a gente não estiver mais aqui, as pessoas consigam ouvir e saber aí de todas as nossas memórias, né? Hoje em dia aí nós temos muitas possibilidades. E aí nós temos um exemplo, ó, fotos, diário, olha aí, documentos que registram a nossa história e tudo mais. Meus amores, temos aqui os links com as aulas, tá bom? Todas as aulas que nós tivemos têm um link. Se quiser dar uma olhadinha, tudo bem. Vou dar a dica que eu já dei nos outros vídeos. Estudem por tema, tá bom? Estuda o tema. Depois vai lá, pede para a mamãe fazer umas perguntinhas sobre aquele tema. Vai no seu livro, refaz as perguntas lá numa folha separada ou no seu caderno, tá bom? Porque estudar dessa forma, pesquisa alguns quizzes aí no Google ou vídeos de subsídio para você entender melhor essa parte da história, que aí fica mais fácil o seu estudo, certinho? Então foi essa aí a nossa revisãozinha de hoje, pessoal. Estudem com bastante carinho, com bastante atenção e até amanhã na nossa próxima aula. Um beijo!